Olá pessoal, então seguindo aqui o nosso modelinho 3D, vamos arrumar o telhado da edificação de acordo com o que a gente tem no projeto do AutoCAD e de acordo com o que seria mais adequado a gente fazer a montagem utilizando telhas de fibrocimento. Antes de continuar, é importante a gente fazer uma correção que acabou ficando com problema lá de quando a gente copiou as alvenarias para cima da cinta. Se vocês forem ver, essa parede aqui, por exemplo, a gente fez um detalhe nela para ela não ficar por dentro do radier. Eu optei só por fazer nessa só para mostrar como faz. E aí, esse detalhe, quando a gente copiou, obviamente, ele ficou na alvenaria de cima, né? Para quem fez esse detalhe em todas as alvenarias, para elas não ficarem por dentro do radier, esses buraquinhos na parte de cima da cinta ficaram recorrentes. Então, para vocês arrumarem isso, selecionem a alvenaria, editar o perfil e aí voltem ele à posição original. Então, excluir elemento aqui quando aparecer, apliquem. Vejam que vai sumir, vai ficar certinho, vai sumir o vazio e vai ficar certinho a nossa alvenaria. Ok. Depois disso, a gente vai vir aqui em térreo para nós colocarmos o nosso telhado. Vou colocar em térreo justamente porque já está a nossa a planta baixa, né? Então, vou selecionar aqui, exibi-la, e aí aqui eu consigo ver a projeção da cobertura com as linhas azuis, então eu consigo modelar o telhado com uma certa facilidade. Então eu vou vir em telhado, vou utilizar aqui o de fibrocimento só para aparecer, depois eu vou fazer ele um pouquinho diferente, vocês vão ver. E aí vou selecionar as linhas azuis que são as da projeção, né? Para encaixar o meu telhado. Vejam que sobrou linha, agora eu tenho que ficar indo e ajustando para conseguir fechar o perímetro, né? Então, aqui foi para o lado, tem que encaixar todas as linhas rosas para elas não ficar sobrando ou faltando em alguma aresta porventura. Ok, depois de fazer isso, acho que deu certo, eu vou colocar para o nível de base dele ser a cobertura. Porque ele vai ficar acima das nossas alvenarias, ele vai ser cobertura, vai ser no nível da cobertura que vai ser a parte de baixo dele, a parte da base dele. Vou aplicar e vamos ver como é que ficou e o que aconteceu. Vejam que ele ficou lá em cima. Pessoal, é importante, para quem aconteceu isso que aconteceu comigo, ele ficou sumido, ó. É porque a caixa de corte está ocultando ele. Então, vocês simplesmente peguem a caixa de corte e ergam. Ah, mas para mim não aparece essa caixa de corte. Então, ela vai estar oculta no teu projeto. Ela vai estar assim, vocês venham aqui na revelar elementos ocultos, selecionem ela e coloquem em exibir elementos. Feito isso, vocês elevem ela. E aí, aqui a gente tem o nosso telhado e ele está no nível de cobertura. Ah, por que ele ficou voando? Porque ele está com um deslocamento da base de 2,80 metros. Ele tem que ficar no deslocamento de 0,0 da nossa cobertura. E aí ficou ok. Muito bem. Vejam que o telhado ficou com várias águas. Ficou um telhado bem complexo de ser executado. Vamos lá para o AutoCAD e vamos ver como é o nosso telhado agora. Arquivo do AutoCAD na descrição do vídeo. Vamos lá. O nosso telhado ele tem caimento para trás e para frente de 15 graus ou 27%, né? Então, a gente vai pegar, vai dizer isso aqui para o Revit. Eu quero telhado com caimento para frente e para trás. Então, vou fazer aqui, seleciono meu telhado, edito o perímetro e vou tirar todos os outros caimentos. Vejam que aqui está o caimento, ó. Define a inclinação. Não vai ter inclinação essa aba. Essa aba também não vai ter. E aí eu vou tirando todas as inclinações. Essa aba da frente eu tenho uma inclinação de 15 graus. Então, digo isso para ele, ó, tá aqui 15 graus. Essa aqui não tem inclinação. Aqui eu vou deixar errado para vocês verem o que acontece quando a gente não configura corretamente o telhado. Vou deixar essa aqui com 15 também. E essa aqui eu vou deixar com 15 também. O que acontece? Deixando dessa maneira, o Revit vai fazer uma água aqui e uma aqui, separado, porque o início e o fim deles
são diferentes. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, agora o nosso telhado ficou com duas águas para frente e para trás, assim como está no AutoCAD. Só que aconteceu esse vazio. Lógico, a nossa dimensão do telhado é diferente. Aqui ele termina antes daqui. Então o que a gente precisa fazer quando a gente for querer que a inclinação seja a mesma, mas ele tem algum detalhe? O telhado termina antes em algum ponto em relação a outro. A gente precisa deixar a inclinação só no ponto maior. Então, vamos tirar essa inclinação e vamos ver o que acontece. Ó. Vejam que aí agora a gente tem o nosso telhado absolutamente correto. Ok, antes de seguir as configurações, a gente vai pegar e vai anexar todas as alvenarias aqui externas ao nosso telhado. Então, vamos fechar ele, não dá para deixar aberto nem deixar voando, né? Então, vocês vejam que eu estou selecionando a alvenaria, estou vindo em anexar topo base e estou clicando no telhado. Comando bem simples, ó. Seleciona a alvenaria, anexar, clica no telhado. Alvenaria, anexar, clica no telhado. E aí eu estou fechando toda a minha edificação. Essa alvenaria aqui de dentro também vou fazer isso. Eu vou fazer em algumas alvenarias internas ali para aumentar um pouco a rigidez, para conseguir fixar. Depois eu explico melhor o porquê de fazer isso, essa opção. Então, fechei todas as minhas alvenarias em relação ao telhado. A minha edificação está completamente protegida. Agora, baixando aqui minha caixa de corte, eu vou ver que eu subi essa alvenaria para dentro do telhado e essa. Eu vou subir essa aqui no telhado também, por opção minha, e essa aqui para aumentar a rigidez. Agora eu vou explicar por quê. Então, essas duas alvenarias eu vou subir até a altura do telhado. Vejam que elas passaram a encostar no telhado. Deixa eu puxar aqui. Ó, que dá para ver a nossa alvenaria. Vou selecionar ela, ó. Ela está encostando ali no nosso telhado. Por que eu optei por fazer isso? Se a gente for lá no AutoCAD, a gente vai ver que por algum motivo esse telhado não tem tesoura, não tem treliça. E aí, por conta dele não ter treliça, quem é responsável pela resistência, pelo suporte, são esses caibros aqui que estão fixos nas alvenarias. Para não deixar um vão muito grande, para não deixar um caibro de 3 por 3 com 7 metros, eu subi alvenarias intermediárias. Então eu vou ficar nas alvenarias laterais, depois nessas duas do meio e na lateral. E aí ele vai ficar bem mais rígido. Eu não gosto de fixar caibro nas alvenarias. É recorrente fazer isso. Eu não sou muito fã. Por quê? Por causa de dilatação térmica. É muito provável que a gente fixando os caibros nas alvenarias, que vá surgir fissura. Então o ideal é a gente colocar as tesouras, colocar as treliças, sai um pouco mais caro, obviamente. E aí fixa os caibros, as terças, no caso, seriam, né? A gente vai fixar as terças, por conseguinte, nas nossas tesouras. Mas é uma opção de projeto, ok? A gente está seguindo o projeto do AutoCAD, então a gente vai colocar os caibros direto nas nossas alvenarias. Por conta disso, eu subi algumas alvenarias internas também para aumentar a resistência. Ok, o que nós temos de madeiramento aqui? A gente vai ver que a gente tem na nossa edificação, a gente tem os caibros, e aí sobre os caibros vai ter as telhas. Então, um telhado com madeiramento bem simplificado, de acordo com o que a gente tem no... Então, agora vamos ajustar o telhado para ficar aparecendo o madeiramento dele, os caibros. Madeiramento bem simplificado, aumentando a caixa de corte para visualizar inteiro. Vamos às configurações. Então, seleciono o telhado, vou vir aqui, vamos ver como é que eu posso configurar. Se eu colocar caibro, ele não vai aparecer, eu precisaria fazer algumas configurações extras, tá? Caibro é um tipo de madeira, na verdade. Então vamos testar aqui com ripa. Ripa é utilizado para colocar a telha, então eu coloco o espaçamento ali e coloco uma telha portuguesa, uma telha francesa, aquelas telhas cerâmicas ou de concreto, não é o que a gente quer. Eu vou colocar, na verdade, aqui terça, que seriam essas madeiras aqui, para depois eu fixar
as minhas telhas. Ok, com essas terças colocadas, eu vejo que o que acontece? A terça é um nome de madeira que a gente coloca no telhado e que ela pode ser feita também com a madeira caibro, com a madeira quadrada, e ele quer que use uma madeira de 3 por 3, se eu não me engano. Ó, 3 polegadas por 3 polegadas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nas terças, vou editá-las, e aqui eu seleciono o tamanho dela. Então, vamos ver se tem algum 3 por 3. Não tem, só que eu também não vou configurar, tá? Vamos deixar 4 por 4 aqui que está ok. Então, ok. Configurado, o nosso cabo ficou com uma cor estranha, não tem problema. E aí agora a gente precisa configurar os espaçamentos entre o madeiramento. Como nós vamos fazer essa separação? A gente vai vir, eu vou colocar ali no link, e vai ver o catálogo das telhas que a gente vai utilizar. Então, esse catálogo aqui da Braslit, peguei um catálogo qualquer, né, na internet, diz quais são as características do madeiramento para cada tipo de telha. Então eu escolhi para depois, no próximo vídeo, a gente usar a telha ondulada, essa aqui, que é a telha, na verdade, que o próprio projeto pede. E aí, para essa telha, ele pede que o espaçamento máximo seja de 1,69, tanto para 5 quanto para 6 milímetros, que é a que a gente vai utilizar. Então, 1,69 o espaçamento entre esses... Entre essas terças. Então a gente vai vir em editar e vai acabar colocando aqui distância fixa. Vamos colocar 1,69, vamos ver como é que fica. Ficou muito pouco madeiramento. Por que ficou muito pouco? Como é que eu sei? Porque esse aqui é o espaçamento vão livre máximo, mas eu tenho que ter um cuidado. A telha, cada telha precisa ter no mínimo 2, em função do tamanho dela. Uma telha de 22 precisa ter 2 apoios, ou seja, 2 terças, 2 caibros. E telhas maiores precisam ter 3 apoios. Então, eu vou ter que aumentar um pouquinho aqui o número de terças. Vamos colocar 1,20. E aí, a princípio, eu acredito que possa ser o suficiente. Então, no próximo vídeo, a gente vai colocar as telhas. E aí, a gente vai ver se essas terças aqui são suficientes para fazer a fixação das nossas telhas, ou se a gente vai precisar de mais. Eu já adianto a vocês que provavelmente vai precisar de mais. Ó, aqui vai precisar uma terça, aqui precisam 2 terças no ponto de comer, então a gente vai ter que fazer alguns ajustes extras. Mas por enquanto é isso aí, a gente eleva as alvenarias para fixar as terças, os caibros, e faz a colocação deles. Depois a gente vai fazer o ajuste para garantir que o nosso telhado vai ficar seguro.